Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 15 de agosto de 2025, é sexta e todas as sextas são dias de Vênus, que é a nossa deusa Afrodite, deusa do amor, da beleza, das artes. Então, cada um dos dias da semana é regido por um dos sete planetas tradicionais que está associado a algum deus, a alguma deusa. Então, é interessante nos dias regidos pelo astro, a gente buscar se conectar com o astro através das suas características, através das suas associações. Então, Vênus tem relacionada com a cor verde tradicionalmente, mas de forma mais contemporânea a gente também pode associar o rosa. A gente pode pensar em todas as flores são de Vênus, todos os atos de amor e de prazer são de Vênus. Então é um bom dia para a gente honrar isso, pensando que no céu de agora Vênus está no signo de Câncer. Então tudo que envolve esse cuidado, essa nutrição, seja esse cuidado com o outro sem esperar nada em troca, só pelo prazer do cuidado, ou esse prazer de cuidar de si mesma também, de se nutrir, tá? Então, a Vênus ela vai falar sobre amor, sobre união, sobre atração, né? Vai falar sobre essa vontade de se relacionar também. No céu de agora, ela está comandando Marte, que é esse impulso nosso de guerra, de força, de combate, né? De luta. Então, eu vejo muito essa busca mesmo pelo que nos nutre, pelo que nos traz essa sensação de acolhimento. O signo de Câncer, ele está relacionado com o caranguejo que partiu em defesa a Hera. Então, no momento que Hércules estava guerreando com Hidra, o caranguejo é mandado para matar ele. Hera manda para matar ele. Só que o caranguejo é pisado por Hércules. Mas mesmo assim, o caranguejo ele vai para o céu por honra a, a deusa Hera, que era a mulher de Júpiter e de Zeus, também chamada de Juno. Então, o caranguejo ele tem muito esse símbolo de ser esse defensor, esse guardião, esse protetor, né? Então, a gente pensar nessas associações também de cuidado envolvidas com o caranguejo, né? E pensar no próprio animal, que tem esse movimento também que tem, faz é, do corpo a própria casa ali, né? Tem essa casca, tem esse movimento de andar de lado, de cavar muitas vezes a sua própria toca, né? Então tem muito essa questão também do lar, né? De sentir esse pertencimento, pensando nesse simbolismo. A gente também pode pensar no lado talvez negativo do afeto, que seria a gente pensar na pinça do caranguejo, que às vezes tem isso do apego. Então, às vezes, aquele cuidado que não é uma generosidade, é por controle, é por manipulação, sabe? Então, também pode ser um ponto ali da gente verificar e pensando que a Vênus está em Câncer, ela pode trazer muitas memórias do passado, memórias relacionais, né? Seja ali na nossa primeira infância, com os nossos pais, com a nossa família, ou de outros relacionamentos, e às vezes perceber como a gente guarda mágoas dentro desse campo das relações, né? E como isso afeta essa nossa nutrição, essa nossa conexão com o outro, né? Acaba não, esqueci a palavra, mas é tipo impedindo de alguma forma, né? Então, deixa eu ver o que mais para falar sobre o céu de hoje. Então, a gente está nessa alunação leonina. Amanhã a lua já fica minguante, então a gente já está se direcionando aí para os últimos dias dessa alunação. Então, durante a alunação, que é um ciclo da lua de aproximadamente um mês, a gente atravessa as quatro fases da lua. Começa com a fase nova, crescente, cheia e minguante. Cada fase tem aproximadamente uma semana. Então, a lua representando o nosso corpo, as nossas emoções, a gente acompanhar as fases da lua, se ela está aparecendo totalmente, que seria uma lua cheia, ou se ela está quase imperceptível, quase invisível no céu, a gente pensar também sobre como isso reverbera no nosso campo emocional, né? Então, também entendendo mais sobre as nossas fases, sobre nós mesmos, tá? Então, semana que vem. A gente já vai iniciar. Deixa eu ver se é semana que vem mesmo, quando começa. É 23 que a gente vai no sábado, que vai ter essa fase nova, né? Então, essa alunação virginiana. Eu vou abrir a leitura da alunação também para quem tiver interesse. Então, eu faço uma leitura que eu faço através do tarô e da astrologia de aconselhamento para alunação, que seria esse mês lunar, né? Tem um total de um mês. E além das cartas, eu também olho o seu mapa, então traz essa análise mais aprofundada ali também, tá? Mas enfim, então vamos voltar aqui.
Então, a Lua ela segue no signo de Touro, lembrando que a Lua fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos. Quando ela está em Touro, a gente busca se nutrir das questões taurinas, que é corpo, que é prazer, tudo que envolve consciência corporal, tudo que envolve esse mundo físico, essa questão da estabilidade, da segurança, né? Então, esses temas eles vêm para o corpo. E touro é um signo fixo, né? Então representa resistência, pode falar sobre teimosia, mas também fala sobre constância, sobre produtividade. Então é aquilo muitas vezes que a gente quer estender o prazer, sabe? Então é ficar dormindo mais um pouco, comer um pouquinho mais, pausar um pouco, contemplar. O touro tem isso do ruminar, né? A gente pensar também nisso da gente aproveitar as coisas seguindo o nosso ritmo natural, mais devagar também. Então, tem muitas práticas, assim, de meditação ativa, né, mais corporais, em que a gente faz tudo muito lentamente, porque daí a gente tem mais prazer, a gente percebe mais, a gente vai desacelerando. Então, essa pode ser uma prática também, né? Então, 11 e 14, a lua em touro, ela vai fazer um sextil com Júpiter. Então, ontem eu mencionei um pouco de Júpiter, porque Júpiter é o regente das quintas, e então, a Lua representando o nosso corpo, Júpiter muito a nossa verdade, a nossa visão de mundo, a nossa espiritualidade, né? No nível macro, pode falar sobre leis, justiça, enfim. Então, tem um acordo ali, né? O sextil é uma forma de se relacionar amigável. Então, esses astros, eles estão ali cooperando um com o outro. Então, aqui na Terra, a gente pode pensar nessa cooperação também. Corpo, espiritualidade, estudos, fé, otimismo, né? Essa expansão, essa elevação espiritual. Então, tudo que envolve corpo e a gente alinhar isso com algo maior. Então, às vezes, por exemplo, estudar filosofias de corpo, aprender com o corpo, escutar o corpo, né? Expandir esses conhecimentos sobre o nosso corpo, o nosso sentir, conectar o nosso corpo com a nossa espiritualidade, né? Perceber se às vezes você nega o seu corpo, você nega a linguagem dele, os simbolismos. Eu comecei a ler um livro muito legal que se chama O Corpo e Seus Símbolos. Agora eu não lembro como que é o nome dele, é Jean, alguma coisa de antropologia. Então ele traz muito esses simbolismos de cada parte do corpo. E é muito interessante, eu estava lendo da garganta, que é a parte do corpo que touro rege, né? Garganta, o pescoço. E dele traz assim algumas histórias relacionadas. Ele vai falar, mencionar, por exemplo, que aqui, essa região, muitas vezes, quando a gente tem uma falta de flexibilidade, uma falta de resistência, não, falta de mobilidade, uma resistência ali, pode simbolizar muitas vezes essa visão fixa da vida, sabe? Então a gente não olha para o lado, não olha para cima, não olha para baixo. Quer dizer que a gente não se abre para novas perspectivas, para as novas visões de mundo. E touro também tem muito essa relação da mente, do coração. Então, quando às vezes ali tá travada, sabe, a garganta a gente engole seco, ou fica coisas ali nessa região, às vezes que a gente precisa expressar, a gente precisa comunicar. Ele faz até um paralelo com a psicanálise, né, de muitas vezes a gente olhar para essa região e aprender a dar palavra para os nossos desejos também. Então, aqui fica muito essa questão do desejo, e acho que ontem eu trouxe também a Hilda Hilst, né, que ela tem bastante planetas em touro, e ela traz muito essa questão do desejo na poesia dela. Ela tem até uma sequência de poemas que é para Ariadne, na verdade, para Dionísio, e que está muito relacionado com o mito de touro. O mito de touro está relacionado com esse fio de Ariadne, né? Que depois ela salva ali o Teseu, só que depois ela é abandonada por ele, só que depois ela casa com Dionísio, né? Mas enfim, que é muito esse símbolo do prazer. Mas então, eu acho que pode trazer muitas essas questões, então a gente pensar, olhar para nossa garganta, perceber se tem coisas ali, aqueles sapos que a gente está engolindo, que a gente não está falando, né? Eu já tive quando eu era pequena, assim, eu tinha muita dor de garganta, porque eu não expressava, eu não falava, não comunicava, né? Nem sabia definir, nem tinha essa linguagem mesmo. Então,
Minha garganta ela fechava muito fácil, assim, eu tomava muitas injeções, muito antibióticos. Depois que eu comecei a ter uma alimentação vegana, melhorou muito. Nunca mais tive que tomar, né? Mas eu vejo muito o nosso corpo ele demonstrando ali. Às vezes a gente tem uma dor de garganta quando a gente tem muitos planetas em touro, ou no céu tem esses planetas em touro, como se fosse mesmo um sinal, um simbolismo mesmo da gente olhar para essa região, olhar para nossa expressão. Às vezes pode nem se a gente está falando pouco, às vezes a gente está falando demais também, né? Ou às vezes não tá, ou às vezes a comunicação não está alinhada com o coração e a mente, né? Então também tem esse ruído ali. Que mais? Eu lembro também quando eu era pequena, nessa fase de ter muitas, né? Muitas dores de garganta, fechar mesmo a garganta. Muitas vezes eu acordava de pesadelos gritando. Então eu vejo que o nosso corpo ele tenta se regular de alguma forma, sabe? Seja gritando ali para se expressar, seja fechando a garganta, ele está comunicando, né? Tem um livro que chama que eu li há muito tempo atrás, que eu acho que é A Doença e o Seu Símbolo, alguma coisa assim, sabe? Da gente olhar muito para essa perspectiva. Eu sempre gostei de pensar assim, quando eu era mais nova, eu li aquele livro também a linguagem do corpo, né, tanto da Cristina Caro quanto naquele sentido de comunicação do nosso corpo. Enfim, eu sempre vejo essa conexão com o que eu estou sentindo com as minhas sensações corporais, sabe? Enfim, então o que que a gente pode pensar desse aspecto ali 11 e 14 é mesmo essa expansão, a gente buscar, então, conhecimentos, práticas que estejam alinhadas com o signo de touro e o signo de câncer. Então, essa questão da consciência corporal e nutrição, sensação de proteção, de aterramento, né? Então, olha ali como que tá, se você tem se expressado, você tem se comunicado, como que tá essa região do pescoço, da garganta, tá tensa? Então, às vezes, fazer algum alongamento, às vezes, fazer práticas vocais também ajuda, sabe? Aquilo de fazer aquele ou às vezes, né, tipo, vibrando, né? Que ajuda a liberar, limpar. Tem vários exercícios, assim, de expressão vocal que muitas vezes ajudam nessa liberação, né? Às vezes, só ter uma respiração ali mais abdominal também pode ajudar. Enfim, o signo de câncer acho que traz muito esse acolhimento, né? Essa vontade de nutrição, então buscar essa união dessas duas questões, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, acho que é um momento que traz muito essa busca de um alimento, assim, não só para o corpo, mas também para a alma, sabe? Para o espírito. Então, acho que é isso, fazer as coisas devagar também, né? Acho que ontem eu já mencionei isso, que favorece muito essa conexão com o nosso corpo, com o nosso prazer. Então, acho que é isso. Buscar, então, essa alimentação mais calma, mais tranquila, com sentido, ouvindo o seu corpo, sabe? Percebendo ali as suas necessidades. Acho que ontem eu trouxe isso também, né? Da gente perceber o que a gente busca se nutrir, muitas vezes é o que a gente está precisando. Ah, eu preciso de um doce. Eu preciso de mais doce na minha vida, coisas, né? Mais gostosas, sabe? Enfim, eu acho que a nossa escolha alimentar, ela traz muitos significados para o que nosso espírito mesmo está precisando, sabe? Então, deixa eu ver o que mais. Também processos de escrita, né? Eu acho que podem ajudar. Ouvir, então, o seu corpo. E pensando que Júpiter, ele fala muito sobre essa questão de agradecer também, sabe? Atos de generosidade. Então, pode ser tanto no sentido, se você sente que tem muito, às vezes você doar um alimento, por exemplo, né? Um chá que seja. Ou às vezes você agradecer pelo que você já tem, pelo que você recebeu, né? Também é uma prática jupiterial, assim, uma prática ali de prosperidade, né? Pensando que o signo de câncer está associado com o peito, com o estômago, então também perceber essa região, né? Perceber como está a sua digestão corporal, que muitas vezes representa a digestão emocional também, né? Emoções mal digeridas também podem trazer aquele embrulho ali, né? Tem uma meditação do Osho que chama Gibresh, que é você ficar falando. É uma língua que não existe, mas expressando algum sentimento, sabe? Então também pode ser uma forma ali de limpeza, né? De liberar essas emoções ali presas na garganta, né?
Depois eu vou escrever o nome direitinho ali na descrição. 17 e 16, a lua em touro, ela vai enxergar o regente, o seu regente e o regente do dia, a Vênus. Então, a lua e a Vênus, sempre que se encontram, é prazer, né? É a gente aproveitar o nosso corpo, as nossas emoções, seja só com nós mesmas, né? Tendo esses prazeres, que seja alimentação, seja uma automassagem, né? Seja um autocuidado ali, ou às vezes nossas trocas com outras pessoas, tá? Então, é um bom momento ali para tudo que envolve prazer, amor, estética, cuidado, né? Como eu disse, pode ser com você mesma ou com quem você tem essa intimidade, né? Com quem você se sente acolhida, nutrida, cuidada. Às vezes fazer também coisas para si, né? Então, o signo de touro, de câncer, eles têm essa regência da lua e a lua ela traz muito essa questão de acolher. Então, às vezes, fazer aqueles alimentos assim, uma sopa cremosa, um, um leite vegetal com aveia, sabe? Umas coisas assim que trazem essa sensação de conforto, né? Então, acho que pode ser bom. Canto também, artes manuais, o que mais? Às vezes, pensando que Vênus tem muito essa questão de estética, da beleza, né? Então, às vezes, preparar a mesa, né? Preparar alguma coisa ali em casa, colocar umas flores, né? Como eu mencionei no começo, todas as flores são de Vênus. Então, às vezes, um ritual ali toda sexta. Nem que seja uma florzinha ali para si, sabe? Contemplar alguma coisa bonita que você acha bonito, ou se vestir de uma forma que te agrada, que você se sente bem. Tem um livro também que se chama O Tempero da Bruxa, da Amanda Selig, que ela traz várias receitas assim conectadas com os planetas, né? Dessa forma mágica também, no sentido da gente intencionar. Eu acho que é bem importante a gente colocar intenção em tudo, sabe? Saber o porquê a gente está fazendo, porque daí a gente está criando um ritual, a gente está criando um simbolismo. Ah, eu estou varrendo a minha casa, eu estou fazendo um banimento de energias negativas da minha casa, sabe? Então, isso entra no nosso inconsciente. Os rituais são isso, né? Eles pegam essa parte inconsciente também. Então, é isso, eu acho que é cuidar porque hoje no céu a gente tem esses astros no signo de touro, no signo de câncer. Então, às vezes, é aquilo que eu falei do cuidado, que às vezes pode ser excessivo, e do prazer também, que às vezes pode ser uma fuga, né? Às vezes vira preguiça, às vezes vira até apatia, né? Uma inércia ali. Outra prática que pode ser legal é uma prática que chama body scan, que você faz tipo um escaneamento do corpo. Então, você pode ir tanto no sentido de ir intencionando o relaxamento para cada parte do corpo, ou às vezes também despertar essa energia de cada parte do corpo, sabe? Também tem outra prática que eu gosto bastante de meditação que chama Yoga Nidra, que daí é mais para relaxamento mesmo do corpo, né? É uma meditação que pode ser guiada. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que também a gente perceber se a gente sabe relaxar, se a gente consegue relaxar, se a gente consegue repousar, sabe? Se dá, eu acho que é um dia da gente se dar algumas pequenas pausas, nem que seja de 1 minuto. Ontem eu estava vendo um vídeo de educação somática que falava sobre repouso e da gente ter algumas figuras na nossa mente, assim, para ajudar. Então, às vezes, a gente visualizar um cabide suspendendo ali o nosso corpo, sentir como se tivesse um casaco nos abraçando, e a gente até ter esse ato mesmo de se autoabraçar, visualizar uma bola oca na cabeça para ajudar nesse relaxamento, né? Então, assim, a gente pode utilizar dessas visões também, assim, dessa imaginação, para ajudar nesse relaxamento, nesse repouso, né? Enfim. Buscar não só às vezes práticas realmente físicas corporais que podem nos facilitar, às vezes, uma prática de yoga, uma prática de relaxamento corporal, né? Mais de alongamento também. Enfim. Amanhã, então, depois disso a gente não tem mais aspecto, daí amanhã o próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser amanhã 2h12 da madrugada, que vai ser essa quadratura com o Sol, que daí oficializa essa fase minguante, que é esse momento, né, de deixar ir, minguar, então se preparar ali. Acho que pode ser interessante para quem gosta de fazer esses banhos assim de descarrego, por exemplo, essa desapego de objetos em casa, também às vezes escolher um hábito que já não faz mais sentido. A lua representa os nossos comportamentos,
Então, um hábito que já não está te nutrindo também, vou parar com isso, né? Também pode ser interessante. E 13 e 1 amanhã da tarde, a Lua já vai ingressar em Gêmeos, tá? Então, deixa eu ver se tem algo mais para falar para vocês. Acho que é isso. Então, tragam essa percepção para o seu corpo, percebam o que o corpo está pedindo. É, Então, vou deixar a leitura da alunação nos stories para quem quiser agendar. Lembrando que tem leitura de mapa natal, previsões astrológicas, outras leituras de tarô. Eu também quero voltar com um grupo de meditações tântricas. Aí eu ainda tô vendo se a gente estava fazendo diariamente. Eu vou fazer uma enquete assim para, acho que vou fazer hoje nos stories uma enquete para ver se a gente mantém diariamente, semanalmente, às vezes uma vez por mês, num período mais intenso, né? Tipo, fazer uma tarde inteira mesmo, ver o que funciona melhor, para trazer mais essas ferramentas, né, para o nosso corpo, para a gente conseguir acessar, experienciar essa deusa mesmo no nosso corpo. Então as práticas tântricas, a filosofia tântrica tem muito disso, né? E na do Entor, eu acho que traz muito essa questão da conexão com a nossa deusa interior. E já fazendo a publi, o meu livro Para Deus em Mim, ele está disponível para compra. Está nas últimas unidades, mas logo eu já vou fazer um novo pedido para gráfica. Mas tem mais informações lá também no Instagram. E deixa eu ver se tem algo mais. Acho que é isso para o dia de hoje, gente. Então, uma boa sexta para nós. Então, se permitam algo gostoso hoje, algo que faça bem para vocês, né? Tanto no sentido do corpo quanto da alma mesmo, né? Que seja uma nutrição, em ambos aspectos. Então, me sigam no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Amanhã a gente fala mais sobre o céu.